palavra ser é uma palavra na língua portuguesa que também tem muita função, aparece de tudo quanto é forma e você tem que olhar para quê? Para identificar a função da palavra ser, você tem que olhar a posição em que ela está numa frase. Basicamente, ela pode ter função de pronome ou de conjunção. Então, quando você for perceber assim, a palavra ser, quando ela aparece numa frase, para você saber qual a função que ela exerce, tem que olhar com quem ela está amarradinha. Comigo aqui? Vem aqui. Olha só. Palavra ser, então, tá? O que ela pode ter aqui de classificação? A palavra ser. Vou te dar uma dica bem legal agora, que é a seguinte. Primeiro ponto, ela pode ter função de pronomes, tá? Pode ser vários pronomes. Pronome. E tem várias classificações aqui de pronomes, tá? Ó, várias classificações, tá? É assim. E pode ter também, mas a dica é a seguinte, ó. Quando é pronome, você vai encontrar a seguinte estrutura. Eu vou ter uma estrutura muito característica, porque a palavra ser, enquanto pronome, ela vai ser sempre um pronome que a gente vai classificar como pronome oblíquo. Oblíquo, como assim? Então, se ela é oblíquo, vai ser assim, ó. Você vai ter um pronome que vai ser numa estrutura, tá? Que é a seguinte, vai ter um verbo aqui, ó, mais a palavra ser, ou pode virar ao contrário, tá? Aparecer a palavra ser mais o verbo. Então, é assim, quando ela é pronome, ela sempre vem junto a um verbo, sempre. Então, quando a palavra ser é um pronome, ela sempre vem junto a um verbo, ela nunca vem longe do verbo, porque ela sozinha ela não tem autonomia para aparecer numa frase, ela depende de outra para que apareça. Então, você tem que olhar muito bem essa função. Enquanto o pronome vai sempre estar ligada a um verbo, sempre, tá? Então, já fique de cara com essa noção aqui básica aqui. E aí, por exemplo, um exemplo para você aqui, ó. Eles se conheceram, tá? Ó, eles se conheceram ontem, tá? Aqui, por exemplo, em relação à palavra ser. Pensando agora, sempre vai ser assim, ó. Sempre junto ao verbo. Sempre, não tem como ser diferente, tá? Ó, Maria e José abraçaram-se, tá? Então, quando você tem a palavra ser, na função de pronome sempre vem junto ao verbo, sempre, tá? Então, ela depende do verbo para existir. Agora, quando eu tenho a palavra ser na função de conjunção, e ela pode ter várias classificações também, tá? Ó, conjunção também pode ter várias classificações, tá? Mas a regra é assim. Quando a palavra ser é uma conjunção, o que ela vai fazer? Ela inicia uma oração. Então, ela é um conectivo, tá? Ou seja, você vai perceber que ela é um conectivo e que ela vai iniciar uma oração. Então, não depende do verbo, como acontece aqui com a palavra ser contra o pronome. Então, você vai ter essa base aqui. Agora, vamos ver cada uma delas? Vamos começar pelos pronomes, então. Temos aí várias classificações, sim, tá? Bastante. Quanto à conjunção, é mais fácil. O problema aqui está aqui, ó, no pronome, tá? Aqui, ó, quanto ao pronome, o nosso maior problema, maior número de questões, as questões que dão mais dúvida, vem aqui, ó, nessa condição aqui. Então, vem comigo agora. Vai lá para a tela, então. Olha só. Pronome reflexivo. Primeiro aqui deles que nós temos aqui, ó. O pronome reflexivo, que acontece? Primeiro, o conceito do que é pronome reflexivo, tá? É quando o sujeito pratica a ação sobre si mesmo, tá? E uma dica importantíssima aqui, importantíssima. Olha só aqui. O que nós temos? Nós temos, além do pronome ser,
nós temos os pronomes me, te, nos, vos. Eles também podem ser pronomes reflexivos. Então, não é somente a palavra ser, tá? Então, eu tenho pronome reflexivo, sujeito pratica e recebe a ação. E além do ser, nós temos outros, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, veja só aqui na nossa frase. Tá assim, o piloto machucou-se no acidente. Quem machucou? O piloto. O piloto machucou a si mesmo. Então, eu posso ler assim, ó. O piloto machucou a si mesmo. Ou seja, o sujeito pratica a ação sobre si mesmo, tá? Depois, os pilotos machucaram-se durante o treino. A mesma coisa aqui, então, machucaram-se. E nós podemos, então, ter outros pronomes. Aqui, exemplo, você perceber isso melhor, ó. Nós nos machucamos, eu me machuquei, tá? Então, veja que eu posso ter outros pronomes aqui e não simplesmente somente a palavra ser. Para você entender, então, que quando é pronome reflexivo, você pode ter também outros pronomes. Agora, a frase de baixo. Ele considerava-se uma pessoa de bem. Ele considerava a si mesmo uma pessoa de bem. Então, uma forma de você olhar para o pronome reflexivo e saber que é mesmo um pronome reflexivo é fazer essa leitura. A si mesmo. A pessoa fez isso a si mesmo, a si mesma. Então, eu trocando por a si mesmo ou a si mesma, eu consigo perceber que a ação o sujeito faz e faz sobre ele mesmo. Essa noção de pronome reflexivo. E detalhe, não é só a palavra ser, me, te, se, nos, vos. Os 5 pronomes podem também ter função de pronome reflexivo. Muito bem. Continuando. Aí temos o pronome recíproco. A ideia é assim, ó. Essa ideia do recíproco é o seguinte. O recíproco, ele também é reflexivo. Também é reflexivo. Só que nós temos o quê? Algo a mais aqui, que é o seguinte. O recíproco é quando existe uma troca. Para ser recíproco, existe uma troca, tá? Já vou explicar melhor aqui. Como é que funciona isso daqui, então? É assim, ó. Mãe e filha se abraçaram em comemoração, ou seja, mãe e filha, a mãe abraçou a filha abraçou a mão. A mãe, né? A mãe abraçou a filha abraçou a mãe. E aqui temos o seguinte, ó. Mãe e filha abraçaram a si mesmas. Então, nós temos ao mesmo tempo uma ideia de reflexidade e reciprocidade, ao mesmo tempo, tá? Por isso que a gente vai encontrar isso daqui. Então, veja, quem se abraçaram? Mãe e filha abraçaram a si mesmas. Então, eu tenho reflexidade e também reciprocidade. E tem que ter sempre uma troca, tá? Ó, tem que ser uma ação trocada. Depois, os noivos beijaram-se. Então, vamos lá, tenho lá o noivo 1 aqui, ó, e a noiva. Bem, eu sou muito boa de desenho, excelente, ó. O noivo beijou a noiva beijou o noivo, tá? Então, nós temos o seguinte, ó. Os noivos beijaram-se, beijaram a si mesmos. Então, eles fizeram a ação deles mesmos. Eu tenho o quê? A si mesmos. Eu tenho a noção de reflexidade, mas tem uma troca, tá? Essa ideia aqui. Credo, que desenho horrível. Tá, vamos lá. Além do se, também temos outros pronomes. Vou destacar agora o seguinte, o pronome nos e o vos, tá? Esses dois aqui, eles podem marcar aqui a reciprocidade. Esses dois aqui não, tá? Ó, esses dois aqui, ó, não são recíprocos. Por quê? Para haver reciprocidade, tem que ter plural, tá? Porque um tem que fazer a ação no outro, tem que haver uma troca. Então, por exemplo, não posso falar então assim, eu me abracei? Não, pode até falar, mas para a gramática não existe, eu me abracei, tá? Você tem que ter pelo menos dois para que um abrace o outro. Então, a reciprocidade vem nesse sentido aqui. Continuando, vai lá. Pronome integrante do verbo, ou ainda você pode fazer o seguinte, posso chamar de parte integrante do verbo? Pode, qualquer um nome está certo. Pronome integrante ou parte integrante, dá na mesma aqui, tá? A ideia é assim, ó.
Quando é que aparece? Quando nós temos verbos pronominais. Então, dica, tem que saber o que é verbo pronominal. Entenda o que é um verbo pronominal aqui. Ou seja, são verbos que não se conjugam sem pronome. Por exemplo, aqui, ó. Suicidar-se, arrepender-se, queixar-se, zangar-se, ater-se, abster-se, tá? E nós temos aqui ainda, além da palavra ser também, nós temos me, te, se, nos, vos. Então, é assim. Para ser parte integrante do verbo, você não pode conjugar aquele verbo sem o pronome. Vou pegar aqui o verbo queixar. Eu não posso falar para você, eu queixei. Não. Quem se queixa de algo. Eu não posso fazer a frase assim, eu queixei de você. Não. Ou ele queixou de você, ele se queixou. Suicidar-se, ele se suicidou. Não pode colocar ele suicidou. Então, são verbos que eu não posso construí-los sem o pronome. O pronome vai junto. Não dá para tirar o pronome daquela frase, de jeito nenhum. Então, eu chamo isso de parte integrante do verbo. Porque o verbo sem o pronome, ele fica errado gramaticalmente. E isso é parte integrante do verbo. Então, essa é a noção que você tem que ter aqui acerca disso. Vamos lá. Como assim? Você fala assim, tá, mas e não abraçaram-se? Quer ver? Exemplo aqui, ó. Você percebe essa frase aqui, ó. Vê essa frase aqui, ó. Para você entender a lógica do pronome que é parte integrante do verbo, ó. Eles se abraçaram. Tá, veja. Eu posso fazer o verbo assim, ó. Eles abraçaram o amigo. Eu posso. Então, veja que o verbo abraçar, ele pode vir no mesmo sentido, ó. O sentido é igual, é de abraçar. Pode vir tanto eles se abraçar ou abraçar um amigo. Então, isso daqui, ó, não é parte integrante do verbo. Não é parte integrante do verbo. Para que isso aconteça, tem que ter o quê? Eu tenho que ter um verbo que não possa ser conjugado sem pronome. Por exemplo, o rapaz suicidou-se, não tem como tirar a palavra se. Muitos se arrependem de, não dá para tirar a palavra se. Se queixou, não dá para tirar. Eu me arrependi, não dá para tirar. Queixava-se, não dá para tirar. Então, parte integrante do verbo não tem como tirar o pronome ali daquela construção. Continuando. Pronome expletivo ou de realce. Aqui é bem restrito esse uso aqui, ó. Expletivo ou de realce, tá? Que é assim. Quer dizer que eu posso usá-lo de uma forma dispensável, ou seja, ele é dispensável na frase. Vai vir com verbos ir, partir, chegar, passar, rir, morrer. Geralmente são esses verbos aqui, tá? E pode haver mais de um pronome, não só a palavra se. Também pode ter outros aqui, tá? Por exemplo, os amigos foram-se, pois estavam atrasados. Eu posso ler os amigos foram. Ele morreu-se de rir, ele morreu de rir. Vou-me embora, vou embora. Foi-se a época, foi a época. Então, são o quê? São palavras que podem ser retiradas, ó. Podem ser retirados. São pronomes que podem ser retirados aqui sem problema nenhum, tá? Então, é só para dar ênfase mesmo, realce alguma coisa. Continuando, pronome passivador. Agora comigo ao quadro. Vamos fazer agora uma parte bem legal, porque nós temos o seguinte. Nós temos pronome apassivador. Vou explicar os dois juntos aqui, que fica mais fácil, ó. Pronome apassivador versus apassivador, índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Eles são muito parecidos, veja só. Aqui você vai ter a estrutura verbo mais a palavra ser, ou o contrário, tá? Pode vir também assim, ó, ser mais o verbo. Tá, e aqui também pode vir o verbo mais a palavra ser, ou pode vir a palavra ser mais o verbo. Então, veja, são muito parecidos. Diferença básica agora. Esse verbo aqui não é qualquer verbo que admite pronome passivador. Tem que ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. E aqui, o verbo também não é qualquer um, não. Tem que ser verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação. Então, já de cara, os tipos de verbo já mudam aqui. Outro ponto importante, então, vamos lá, ó.
Ponto número 1 aqui, ponto número 1 aqui. Outro ponto importante, que também é igual para eles, tá? O verbo sempre vai estar na terceira pessoa. E aqui, o verbo sempre vai estar na terceira pessoa. Temos apenas uma diferencinha básica. Aqui, ó, ele pode estar na terceira pessoa do singular ou plural, tá? Ou plural. Pode estar nas duas formas aqui. E quando é índice, tem que ser na terceira pessoa apenas no singular aqui. Apenas no singular, tá? Então, essa é a minha noção básica que eu tenho aqui, ó. E quando eu tenho um pronome apassivador, você vai ter aqui, ó, um sujeito que é determinado, tá? E quando é aqui um índice, você vai ter um sujeito que a gente chama de indeterminado, tá? Essa é a minha base. Então, praticamente a comparação que eu tenho acerca de pronome passivador e índice é muito parecido. Então, você tem que ter essa noção bem legal aqui para perceber quando é uma coisa e quando é outra. Agora, para a tela, olha só. Outra dica importante para você consiga saber se é realmente pronome passivador. Eu posso trocar, por quê? Veja só, eu tenho voz passiva que pode ser, ó, a voz passiva pode ser analítica, tá? Ou pode ser sintética, tá? E como é que funciona isso daqui? Na analítica, nós temos, deixa eu arrumar aqui, nós temos o auxiliar mais o particípio do verbo principal. Na sintética, é o verbo mais a palavra ser. E a dica é assim: quando eu tenho uma voz passiva sintética, eu posso trocar pela analítica e analítica para sintética, eu consigo fazer a troca. E isso é bem importante, tá? Eu consigo fazer a troca de uma para outra, tá? Por exemplo, compram-se imóveis novos. Olha só, compram-se. Imóveis novos são comprados. Eu consigo fazer a troca sem problema nenhum, ó. Então, quer dizer aqui que, nesse caso, compram-se imóveis, imóveis novos são comprados, tá? Esperou-se a divulgação foi esperada. Alugam-se cadeiras, cadeiras são alugadas. Negociou-se o tamanho do empréstimo foi negociado. Venderam-se os lotes foram vendidos. Então, eu consigo fazer a troca. Detalhe ainda importante. Quando eu tenho o pronome passivador, veja, deixa eu destacar para você aqui agora. Temos o seguinte, ó, temos imóveis seminovos, tá? Todos eles, ó, o que acontece? Esse elemento aqui, ó, ele é o meu sujeito paciente. Nas duas formas, tá, ó? Sujeito paciente, nas duas formas. Então, por isso que eu tenho um sujeito determinado. Ó, sujeito paciente, sujeito paciente. Sujeito paciente, sujeito paciente. Em todos eles, eu tenho sujeito paciente. Veja, e pode ser, como eu falei, tanto no singular, como nós temos aqui, quanto no plural. Não faz diferença aqui, tá? Consigo fazer os dois aqui, e isso é pronome passivador. Já o índice, o que acontece? No índice, nós temos o seguinte, veja, aqui eu tenho, nessa frase, vamos marcar aqui, ó, opa, deixa eu pegar um marca-texto, tá assim, necessita-se de profissionais, estima-se a, aqui se está, ainda se morre de, trata-se de, mora-se bem. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu tirar aquele dedo aqui que ficou a mais. Ainda se morre, tá? Tá aqui. E, nesse caso, veja, nós temos verbo transitivo indireto com objeto indireto, verbo transitivo direto com objeto preposicionado, verbo de ligação com predicativo do sujeito, verbo intransitivo sem sujeito claro, VTI com objeto indireto, e verbo intransitivo de novo. Então, veja, aqui, ó,
A intenção desse índice, gente, é isso mesmo, é indeterminar o sujeito. Eu não quero dizer quem é que faz alguma coisa, então você vai ter sempre assim, ó, singular, 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 sempre, porque a intenção é realmente indeterminar o sujeito. Praticamente é isso que ele faz. Então você vai ter algo bem restrito. Não há plural nesse caso, eu nunca posso colocar no plural, porque aqui é bem restrito esse tipo de construção, porque a intenção realmente é de indeterminar o meu sujeito aqui, tá? Essa é a minha base. Agora, o que você vai perceber? Temos muitas funções, então temos. Agora vamos para as conjunções. Os pronomes, nós temos 6 classificações de pronomes. Então, você vai ter muita regra. Agora, com as conjunções é menos e é mais tranquilo também, tá? Então, veja comigo lá. Conjunção integrante. Veja, ela é uma integrante quando ela inicia uma oração substantiva, que vai ter função de sujeito, objeto direto ou indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal ou aposto, tá? Basicamente isso daqui. Exemplo agora, ó. Não se sabe isso. Ó, não se sabe isso. Então, veja, se todos poderão comparecer à festa. Detalhe, agora eu vou, pula essa aqui, eu vou para baixo. João não comentou isso, não comentou se chegaria cedo. Não é certo isso, não é certo se ele chegará cedo. Então, veja, aqui a conjunção integrante, ó, isso, ela vai ligar duas orações. A oração se chegaria cedo e tal, veja, elas são todas funções de funções sintáticas aqui. Detalhe agora para essa daqui, veja, não se sabe isso. Opa! Então, esse C é um índice índice não, vai ser uma conjunção integrante, não se sabe isso. E esse C é uma partícula apassivadora, tá? Porque pode acontecer os dois aparecerem juntos. Isso pode acontecer. Então, eu acredito que o que pode dar mais confusão aqui é quando você tem essa junção. Mas, no geral, a conjunção integrante ela é muito restrita, porque eu posso trocar por isso aqui, ó. Não se sabe isso, não sei isso, não é certo isso, então eu consigo trocar por isso e consigo fazer a lógica aqui. Aí temos a condicional, aqui a condição é mais importante, ó. Tudo estaria organizado se tivesse sido entregue no prazo. Então, a condição disso é isso daqui, tá? Se descobrir o mistério, conte-o a nós, ou seja, a condição para contar é descobrir. Então, fica muito mais claro aqui, ó. Você pode trocar por caso ainda, ó. Tudo estaria organizado caso tivesse sido entregue. Caso descubra o mistério, conte-o a nós, tá? Então, eu consigo fazer a troca para confirmar se realmente é condicional ou não. E, por fim, a causal. Aí eu posso trocar por já que ou visto que, para verificar se realmente é a causa mesmo, ó. Se você sabia que a resposta estava errada, por que não me disse? Já que você sabia que a resposta estava errada. Se João pode estudar, Maria também pode. Já que João pode estudar, Maria também pode. Então, tem uma causa para que alguma coisa aconteça. Tem que ter uma causa marcada aqui, tá? Então, para mim, o que você percebe? A palavra ser, enquanto conjunção, não é tão complicada assim, porque até o uso dela é mais restrito, você não vai ter tantas frases com a palavra ser enquanto conjunção, é bem mais restrito o uso dela. Agora, quanto a pronome, sim. Então, para as provas, a palavra ser enquanto pronome é campeã. Por quê? Veja na estrutura, é idêntica à estrutura. Verbo mais a palavra ser. Para você saber quando é uma coisa e quando é outra, você tem que fazer o quê? Olhar todo o contexto, o verbo que está ali, o tipo de verbo, a relação semântica, quem faz o quê. Então, não é tão simples assim. Por isso, quando a gente trabalha com a palavra ser, o mais complicado dela é em relação ao pronome. Porque ela pode ter 6 classificações. E o que mais cai, a ênfase que você vai dar é quando a palavra ser for. Veja só, pronome reflexivo, que isso cai bastante em provas, tá? Reflexivo. Pronome apassivador e índice de determinação do sujeito. Então, são 3, das 6, as 3 são mais importantes, são as mais cobradas. Reflexivo, apassivador ou indeterminação do sujeito. Então, são as 3 mais cobradas. Tem que saber todas, mas das 6, essas 3 são as mais cobradas. E é uma parte do português que é tudo igual visualmente.
Só vai saber a classificação se você realmente souber distinguir visualmente pelo sentido. Só visualmente não dá certo. Você tem que olhar visualmente e o sentido. Qual a relação que existe ali entre as partes da frase. Tudo bem? Então, fechamos aqui. Palavra C, que pode ser tanto pronome quanto conjunção.